Bom, vamos dar sequência aqui à nossa exposição, né, o estudo aqui no Evangelho de Marcos. Peço que os irmãos já vão abrindo aí Marcos capítulo 12. E hoje nós vamos trabalhar com os versículos 28 a 34 nessa noite. Então, Marcos capítulo 12, a partir do versículo 28. Vamos então fazer a leitura desse texto. Marcos 12, versículo 28. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: O mais importante é este: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor, é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: Você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Vamos orar? Pai amado, agradecemos por esse momento. Nós estamos diante da Tua palavra. Obrigado por esse texto, Pai, que falou tanto comigo nesses últimos dias. Peço que também o Senhor fale aos irmãos nessa noite. Nos dê a Tua graça, nos dê a iluminação do Teu Espírito nessa noite. Em nome de Cristo. Amém. Bom, nós estamos num momento aqui no livro de Marcos em que Jesus ele está sendo colocado à prova por vários grupos diferentes. Começando no final do capítulo 11 e entrando ao longo de todo o capítulo 12, nós vemos 4 perguntas que são capciosas, né, para Jesus. 4 perguntas que são feitas para Jesus com o objetivo de tentar pegar ele em alguma coisa. E a esta altura, aqui no Evangelho de Marcos, os religiosos já queriam a morte de Jesus. Se a gente voltar aqui no capítulo 11, no versículo 18, vai nos dizer o seguinte: que os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo. Então eles já estavam com esse plano aqui no capítulo 11, né, que é o capítulo anterior ao que nós estamos. Então são feitas 4 perguntas aqui na tentativa de derrubar Jesus ou de tentar pegar ele em alguma contradição. A primeira pergunta que eles fizeram para Jesus está no capítulo 11, versículos 27 e 28, é que nós vamos passar, né, nas mensagens que os irmãos já trouxeram. Então a primeira pergunta está em Marcos 11, 27 e 28, que diz assim: Chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e lhe perguntaram: Com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? É a primeira pergunta que eles fazem para Jesus, e essa pergunta é feita pelos religiosos aqui, né, na figura dos mestres da lei. Então eles perguntam para Jesus qual era a autoridade dele para fazer o que ele estava fazendo. Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta já está no capítulo 12, versículo 14. E agora quem faz essa pergunta são os fariseus e herodianos, que foi
eu acho que foi a mensagem do Natan, se não me engano. Olha no versículo 14. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, saberemos que és íntegro e que não te deixes influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César? Não. Né, o Natan explicou para nós, né, que aqui, de qualquer lado que Jesus respondesse, ele estaria numa situação muito complicada. Então essa foi a segunda pergunta. E a terceira pergunta foi feita pelos saduceus, que foi a última mensagem que o pastor trouxe para nós sobre aquela pergunta da ressurreição que os saduceus fizeram aqui no capítulo 12, versículo 23. Né? Tem toda a situação aqui do irmão, né, que morre, ele tem 7 irmãos, e todos casam com a mulher, mas não tem descendência. E aí eles perguntam para Jesus no versículo 23, na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? E aí Jesus dá aquela resposta, né, que no céu não existe casamento, né, que as pessoas são como os anjos. Então essa foi a terceira pergunta que eles fizeram a Jesus na tentativa de pegar ele. E a quarta pergunta é a pergunta do nosso texto de hoje, no versículo 28, que é um mestre da lei que vem para Jesus e pergunta para ele, no versículo 28, qual era o maior mandamento de todos. Então ele faz essa pergunta, né, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Só para a gente entender um pouco do contexto, os rabis, eles tinham determinado que havia 613 mandamentos no Pentateuco. 613 mandamentos, e eles falavam que era um mandamento para cada letra dos 10 mandamentos. E desses 613 mandamentos, 248 eram vistos como afirmativos, ou seja, faça isso. E 365 mandamentos eram negativos, ou seja, não faça isso. E mesmo antes dos dias de Jesus, vários rabinos tentaram sintetizar a lei, ou tentar dividir a lei de alguma forma. Então foram feitas muitas tentativas ao longo da história de distinguir qual mandamento, ou quais mandamentos eram mais pesados, ou que tinham mais peso, e quais eram os mandamentos que eram considerados menores ou mais leves. Então, eles tentavam essa classificação para tentar analisar esse complexo sistema de leis que eles consideravam de 613 mandamentos. Então, esse era um debate da época. E aí vem esse mestre da lei e coloca isso para Jesus. Provavelmente aqui era uma tentativa de fazer talvez Jesus contradizer ou falar algo diferente do que a tradição afirmava. Então ele pergunta para Jesus, qual é o mandamento mais importante? E aí Jesus, no versículo 29, responde para ele. Olha o versículo 29. Respondeu Jesus, o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. E aqui Jesus, né, ele começa a sua resposta citando o Shema judaico. O Shema judaico era a confissão de fé dos judeus. E o Shema judaico, ele era composto por 3 fragmentos do Antigo Testamento, que era um fragmento de Deuteronômio 6, um outro fragmento de Deuteronômio 11, e mais um fragmento de Números capítulo 5. Então, esse era o corpo do Shema. Só que antes do Shema, eles acrescentaram 2 bênçãos, o Shema, e depois no final tinha mais uma bênção. Então, esse compunha todo o Shema judaico, que é
do ponto de vista do judaísmo, a confissão de fé máxima, né? A confissão do monoteísmo judaico, né? De que Deus era o único Senhor existente. E o Shema judaico, o judeu piedoso citava ele todos os dias, de manhã e no começo da noite. Então, 2 vezes por dia, isso era citado pelo judeu piedoso. E aí Jesus, ele pega então o trecho do Shema, que o trecho que ele pega é o trecho lá de Deuteronômio 6, versículos 4 e 5, né, que diz exatamente o que Jesus falou aqui, né? Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 6, que é um trecho do Shema judaico. Então aqui o mestre da lei, né, se ele estava querendo pegar Jesus, ele não conseguiu, porque Jesus ele foi totalmente ortodoxo aqui, né? Ele citou a confissão de fé do judeu piedoso da sua época. Então ele não conseguiu pegar Jesus, né? Jesus deu uma resposta bem ortodoxa. Versículo 30, agora ele diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Então Jesus diz, né, ame o Senhor seu Deus agora de todo o seu coração. Então o começo do Shema diz, né, que Deus ele é o único Senhor, né, só existe um. Só que agora continua dizendo que esse Deus ele precisa ser amado. Ame o Senhor seu Deus. E aí, aqui, né, ele diz, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Jesus ensina aqui, então, que o dever do homem é amar, e amar a Deus. Esse é o começo de tudo. E é interessante, né, que ele diz aqui, com todo o coração, alma, entendimento e forças. William Hendrickson, um grande teólogo, diz que, né, isso aqui serve para enfatizar a totalidade do ser humano. Ele diz, né, que o coração ele é a sede da existência humana, a fonte de todos os pensamentos, palavras e ações. A alma aqui, muito provavelmente, se refere à parte emocional, às emoções do homem. A alma, né? E a mente não é somente o centro da nossa vida intelectual, mas também das nossas disposições e atitudes. Então, o que Jesus quer dizer aqui é que amar a Deus dessa forma significa que exige de nós uma resposta integral, uma resposta total. O homem ele tem que amar a Deus com todas as faculdades que Deus o dotou. Isso é o que diz o Hendrickson. O homem tem que amar a Deus com todas as faculdades que Deus o dotou. Então esse é o princípio de tudo, né? Amar a Deus. Jesus colocou esse como o grande mandamento da lei. Só que ele não para por aí. Ele fala que existe mais um, no versículo 31, que o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Então, este é o segundo mandamento, de amar o próximo. Amar o próximo, ele se encontra lá em Levítico 19, 18, no Antigo Testamento. O que Jesus quer demonstrar aqui é que o amor genuíno por Deus, ele é seguido em importância por um amor genuíno pelo próximo. Ou seja, a relação vertical do homem com Deus, ela tem que ser refletida de uma maneira horizontal em relação ao próximo. Lá em Romanos 13, Paulo vai dizer algo muito interessante em relação a isso. Romanos 13, de 8
a 10, ele diz o seguinte: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Então, por isso que Jesus falou, né, que amar a Deus e amar o próximo é o maior de todos. Por quê? A essência da lei é a prática do amor. Porque se você ama, você não vai matar, você não vai adulterar, você não vai dizer falso testemunho, você não vai cobiçar o próximo. Por isso que Paulo diz, né, que o amor é o cumprimento da lei. É a palavra grega que ele coloca, que é a palavra pléroma, que tem uma gama de significados muito grande. Pode significar plenitude, completude, totalidade, essência, grandeza. Então, a completude, a totalidade, a essência, a grandeza da lei se encontra no amor ao próximo. Tanto é que Paulo vai falar aqui que aquele que ama guardou a lei. Né? Porque a essência da lei é justamente o amor. Então, isso vai muito em linha com o que Jesus está dizendo aqui. Que, primeiramente, o homem ele precisa amar a Deus com todo o seu ser. Só que ele tem que, agora, ir para a prática, na sua relação horizontal, e agora ele tem que demonstrar esse amor para o seu próximo. E quem é o próximo? O próximo é aquela pessoa que passa pelo nosso caminho. Qualquer pessoa que está no nosso que passa pelo nosso caminho e precisa de algum tipo de ajuda. O que Jesus está querendo dizer é que a essência da verdadeira religião é um amor incondicional a Deus e ao próximo. Tanto é que Jesus vai dizer, no fim do versículo 31, que não existe mandamento maior do que estes. Não existe mandamento maior do que estes. Mateus, no seu evangelho, numa passagem paralela, ele vai dizer que desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Depende de toda a lei e os profetas. Ou seja, se a gente for resumir a essência da lei, de acordo com o Novo Testamento, nós vamos resumir toda essa lei em amor a Deus e amor ao próximo. Isso, irmãos, é a essência tanto do judaísmo como do cristianismo. E isso vai ser uma das aplicações nessa noite. Então, Jesus resume aqui, para esse mestre da lei, o maior, né, aquilo que resume toda a lei, amor a Deus e amor ao próximo. No versículo 32, agora o mestre da lei fala, né? Muito bem, mestre, disse o homem, está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Então, aqui o mestre da lei fala, não, muito bem. Né, Jesus, lembra que eu disse que Jesus ele deu uma resposta ortodoxa aqui, né, que foi baseada no Shema judaico. O mestre da lei diz, não, muito bem, tá certo. E aí, né, ele continua, ele pega o que Jesus falou e diz mais ou menos em outras palavras, né, mais ou menos a mesma coisa. Só que no fim, ele diz o seguinte, né, que amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Agora aqui, provavelmente, ele pegou
algumas outras passagens do Velho Testamento e adicionou aqui, né, em que tem algumas passagens que vão dizer para nós que há coisas mais profundas do que o próprio sacrifício que o povo realizava no Velho Testamento. Então, provavelmente, esse escriba ele está pensando em textos, por exemplo, como 1 Samuel 15, 22 e Oséias 6, 6. Oséias 6, 6, só para os irmãos terem uma ideia, diz assim: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Agora, assim, é muito interessante a gente pensar aqui, porque, aparentemente, né, parece que a ideia é que é o seguinte: não, sacrifício não serve para nada, só serve o amor ao próximo, né? Ou, como diz lá o texto de Oséias, misericórdia, conhecimento de Deus, né? Mas não é isso o que está transparecendo aqui. Depois eu vou aprofundar isso na aplicação. Mas a ideia é que, né, Deus ele institui o sacrifício era necessário, mas mais do sacrifício, que era uma coisa aparente, o adorador precisava ter essência naquilo que ele estava fazendo. Por exemplo, né, uma das essências que o texto de Oséias nos traz é misericórdia, conhecimento de Deus. Né, em outros lugares, ele vai falar de amar, o amor. Né? Então, quando ele diz isso, né, amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios, ele está querendo dizer que não é que ele está jogando todo o sistema sacrificial fora. Não, ele está querendo dizer que a verdadeira adoração ela vai muito além do que o mero sacrifício. Ela tem a ver muito com a essência, com o coração do adorador. Nós vamos aprofundar esse tema daqui a pouco. Então, é isso que ele diz, né, no versículo 33, provavelmente ecoando aqui algumas outras passagens do Velho Testamento que veio à mente dele. Versículo 34 agora nos diz assim: vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Então Jesus falou: nossa, parece que ele entende mesmo a essência da lei, né? Porque ele repetiu basicamente o que Jesus disse. Falou: não, Jesus, é isso mesmo que você disse, que a essência é o amor. Então o escriba ele conseguiu entender essa realidade. O amor de Deus pelos pecadores, o amor deles por Deus e pelo próximo, criado à sua imagem. Mas esse escriba ainda não estava dentro do reino de Deus. Porque percebe as palavras que Jesus disse para ele? Você não está longe. Jesus não falou: você está dentro. Você está perto, né? Mas não significa dentro. Agora, para esse mestre da lei de fato entrar no reino de Deus, ele precisaria dar mais um passo, que é exercer a sua fé em Jesus. Obrigado. Exercer a sua fé em Jesus como Salvador e Senhor. Se ele desse esse passo, ele avançaria de uma posição de não distante do reino para alguém que estaria dentro do reino. Só que o texto não diz para nós se isso aconteceu, né? O texto ele para por aqui. Nós não sabemos se de fato esse escriba deu um passo a mais e exerceu de fato a sua fé em Cristo. Mas parecia que algumas verdades ele já estava compreendendo, né? Mas nós não sabemos de fato, né, pelo relato bíblico, se ele de fato entrou no reino de Deus ou não. E agora, no final do versículo 34, fala que daí por diante ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Lembra no começo da mensagem que eu falei que eles fizeram 4 perguntas para Jesus? E essa foi a última, né? Qual que era o maior dos mandamentos? E aí, depois, Marcos vai nos dizer que depois que Jesus responde essa pergunta, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Então, essa foi a última aqui
do nosso capítulo. Agora, por quê? Por que será que ninguém mais agora ousava fazer perguntas? Eu achei uma explicação bem interessante, né, do Hendrickson, que ele diz o seguinte, que uma explicação possível seria que, depois da segunda pergunta, Jesus ele havia silenciado de modo tão efetivo os seus opositores que lhes faltavam coragem para perguntar qualquer outra coisa. E aí, depois da última pergunta, que é essa, né, sobre o principal dos mandamentos, a timidez agora chegou aos fariseus. O fato principal é que Jesus havia desmoralizado completamente a oposição. E no processo de fazer isso, ainda havia conseguido trazer um membro de um grupo amplamente hostil para mais perto de si. Né? Então, essa é a explicação que o Hendrickson dá, eu acho bem interessante, bem condizente com o que acontece aqui. Né? Que Jesus, todas as perguntas, ele desmoralizou totalmente os seus opositores e ainda conseguiu trazer um mestre da lei para mais perto de si. Né? Jesus falou para ele que ele não estava longe do reino. Então, provavelmente é isso. Né? Essa é uma especulação, mas eu acho que é uma especulação válida, que acho que é condizente com o nosso contexto aqui do capítulo 12 de Marcos. Bom, esse é o nosso texto, então. Agora nós vamos fazer duas aplicações aqui, acho que duas lições que eu enxergo nesse texto. E a primeira, eu acho que é a grande lição, né, desse trecho aqui, é o amor a Deus e o amor ao próximo. Não teria como a gente não falar disso, né, porque esse é o elemento central aqui do discurso de Jesus. Amor a Deus e amor ao próximo. Então essa vai ser a nossa primeira lição. O amor ágape na Bíblia, ele representa o amor sacrificial. Se a gente for lá em João 3,16, tem a palavra, na verdade o verbo, né, agapau, que Deus amou o mundo com o amor ágape, que ele deu o seu Filho unigênito. Então o amor ágape, na Bíblia, ele é o amor sacrificial, que é o amor que não fica apenas em palavras, mas ele parte para a ação. 1 João 3,18, em que nós temos esse termo, né, só que na forma de verbo, o termo ágape, diz assim: não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, o amor ágape, ele é um amor que é o amor da obra, né? Ele não fica só nas palavras. E o fundamento para a nossa prática diária do amor ágape é o próprio amor sacrificial que nós recebemos do próprio Deus. 1 João 4,19 nos diz o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse é o fundamento da nossa prática do amor. Deus nos amou primeiro. Então, se Deus nos ama primeiro, a nossa resposta é também a prática do amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Agora, quando a gente fala, né, de amar a Deus e amar o próximo, às vezes parece algo simples, né, mas não é. Por quê? Como eu estou dizendo, o amor ágape, ele é prático, né? Ele tem atitudes envolvidas. Não é só falar assim, não, eu te amo. Não, ele envolve sacrifício. Então, para amarmos a Deus e amarmos o próximo verdadeiramente, é necessário desprendimento, é necessário renúncia. Muitas vezes, desprendimento das coisas desse mundo. Às vezes, desprendimento do nosso próprio eu. Jesus viveu uma vida assim, né? Jesus, ele demonstrou o amor dessa forma, desprendendo-se totalmente de si mesmo. Em outras palavras, para amarmos com amor ágape, é necessário sacrifício. Agora, como que nós amamos a Deus, de fato? Amamos a Deus quando Ele, de fato, é o centro da nossa vida diária.
Deus, ele não deve ser apenas um talismã da sorte, a qual nós vamos recorrer apenas quando nós estamos precisando de alguma coisa. Amar a Deus não é isso. Não é usar Deus como um talismã que vai nos dar sorte. Muitas vezes nós temos essa atitude, às vezes a gente nem percebe, que a gente só busca a Deus quando a gente precisa. E aí nós estamos usando Deus como um talismã da sorte. Né? Aquele negócio que vai, nossa, agora acabou tudo, agora só sobrou amar a Deus agora. Não, não é assim. Amamos a Deus, como eu disse, quando Ele é o centro da nossa vida diária, daquilo que nós fazemos, a nossa prática diária. A nossa existência depende dEle. Atos 17, 28 nos diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, nós precisamos entender essa grande verdade e viver isso, né, de que Deus ele precisa ser o centro da nossa vida. Como nos diz Provérbios 3:5, precisamos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. É dessa forma que nós vamos realmente amar a Deus com tudo aquilo que nós somos, que é o grande ensino de Jesus. E o segundo mandamento que Jesus disse é o amor ao próximo. Amamos o próximo, como eu já falei, quando nós olhamos para as suas necessidades, nos importamos com ele e demonstramos amor a ele de maneira prática. E aqui, assim, a gente pode usar a nossa criatividade, né? Como que nós vamos ajudar o nosso próximo? Né? Tem que ser algo prático. E aqui, né, tem milhares de formas de nós podermos fazer isso. E aí eu quero trazer um texto muito interessante, né, sobre amar a Deus e amar o próximo, lá em 1 João 4, 20 e 21, que nos diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Eu acho que esse texto de 1 João, acho que sintetiza muito bem para nós aqui o ensino de Jesus, né? Se a gente não ama nem o nosso irmão, como é que a gente pode dizer que a gente ama a Deus? Se o irmão que a gente vê, a gente não ama, e Deus que a gente não vê, como que a gente pode amar? Então, essa é a grande reflexão que João traz aqui para nós. Daí uma pergunta para a nossa reflexão. Né? Como que nós estamos demonstrando nosso amor a Deus e ao próximo na prática? Né? Fica aqui a reflexão para nós nessa noite. E aqui, irmãos, não estou aqui falando assim para vocês, né, para vocês refletirem. Isso aqui é para mim, primeiramente. Né? Eu refleti muito sobre isso nesses dias, né? Então, é primeiramente para mim. Né? Mas que nós possamos refletir sobre isso. Né? Precisamos amar a Deus e amar ao próximo de uma maneira prática. E a segunda lição que eu queria trazer para os irmãos é uma lição que está um pouco escondida aqui no nosso texto, mas ela reverbera, acho que em todo o Evangelho, em todo o ensino do Evangelho, e eu vou mostrar para os irmãos que esse ensino também se encontra no Velho Testamento. Que está esse ensino ali no versículo 33, que foi quando o mestre da lei diz que o amor ao próximo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Nós já vamos explorar um pouquinho mais esse tema. Mas nós vimos aqui no capítulo 11, versículo 18, que os religiosos eles queriam matar Jesus, já, antes de nós entrarmos no capítulo 12. E agora a grande pergunta é, por que eles queriam matar Jesus? Se a gente fizer um estudo aprofundado do Evangelho, a gente vai chegar à conclusão do seguinte, que os religiosos queriam matar Jesus porque o Evangelho de Jesus, ele tinha a ver com essência.
E os religiosos da época, eles estavam preocupados apenas com a aparência. Quando Jesus ele começa a pregar o evangelho, Jesus ele vai muito mais fundo do que aquilo que os religiosos estavam propondo, que era basicamente uma obediência à lei. E basear toda a sua salvação nisso. Então, o evangelho de Jesus ele tinha a ver com essência, enquanto que a religião da sua época tinha a ver com apenas aparência. Por isso que Jesus chegou a falar para eles, a minha palavra não entra em vocês. Porque o evangelho ele ia mais fundo. O evangelho ele ia no coração das pessoas. E os religiosos da época só queriam manter a aparência. A religião, ela conecta a espiritualidade ao cumprimento de rituais, regras e mandamentos humanos, que era o que os religiosos da época faziam. Então, enquanto você estivesse seguindo aquelas tradições propostas, você era o espiritual. Só que isso é tudo baseado em aparência. Então, muitas vezes, a religião ela mascara a realidade. Muitas vezes, no Velho Testamento, a pessoa trazia ali o sacrifício, nós vamos ver isso daqui a pouco, trazia ali o sacrifício, mas era um mero ritual. Não havia essência no coração daquela pessoa, muitas vezes. Então, muitas vezes, a religiosidade, ela mascara a realidade. Dá a impressão de que a pessoa é extremamente santa, quando, muitas vezes, o coração dela não está naquilo ali. Então, a religião da época de Jesus era muito baseada na aparência, enquanto que Jesus está o tempo todo falando de essência. Jesus está falando do coração. Jesus está falando de mudança de vida que vem de dentro, não é só uma mera formalidade externa. O evangelho ele atingia o coração do ser humano. E eu vou trazer algumas passagens para ilustrar esse ponto. Mateus 23, 25 e 26. Jesus diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo, mas por dentro, a essência do evangelho, por dentro, eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que o exterior também fique limpo. Então Jesus diz, por dentro, não é bem assim. Vocês têm que preocupar primeiramente com o interior, a essência, não só a aparência. Lá em Mateus 15, vem os religiosos e eles acusam os discípulos de Jesus de não lavarem as mãos antes de comer. Seus discípulos não lavam as mãos antes de comer. Eles estão olhando o quê? A aparência, o externo. O que Jesus responde para eles? O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. As coisas que saem da boca vêm de onde? Do coração. Olha Jesus falando de essência. As coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas coisas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos e calúnias. Então Jesus falou, essas coisas, elas vêm do coração. Mais uma vez, Jesus está falando de essência. E no mesmo capítulo 15 de Mateus, Jesus fala o seguinte: este povo me honra com os lábios, aparência, aquilo que nós vemos. Mas o seu coração está longe de mim. Olha o evangelho de novo falando, coração. Coração é a essência. João 4, 23, Jesus diz assim: está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. E no contexto, se os irmãos lembrarem, a discussão da mulher é o seguinte: Jesus, qual que é o lugar certo de adorar? Neste monte ou em Jerusalém? Quem está certo? Nós ou vocês?
E aí Jesus falou: não tem a ver com lugar. Não tem a ver com uma mera aparência. Os verdadeiros adoradores, eles adoram o Pai em espírito e em verdade. É uma coisa interna. É uma atitude interna. É uma atitude, um espírito quebrantado. É disso que o Evangelho trata. Ele vai muito além do que a mera aparência. Então, Deus ele está interessado na essência do adorador. E agora eu vou citar algumas passagens do Velho Testamento para ilustrar isso. Nós já vimos no Novo Testamento, né, que Jesus está falando o tempo todo de essência. Jesus está falando do coração. O coração precisa ser mudado. E no Velho Testamento, essa verdade também está lá. Mais do que o próprio sacrifício que as pessoas ofereciam, mais importante do que esse sacrifício, que era algo exterior, que era a aparência, deveria haver um coração do adorador por trás daquela oferta, que é o interior, que é a essência. Gênesis 4 e 5 nos diz assim, que o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. É muito interessante, porque às vezes a gente tende a pensar que o que fez Deus rejeitar Caim foi a oferta dele. Apenas a oferta, mas não é isso. O texto diz que o Senhor se agradou de Abel e sua oferta. A pessoa veio primeiro. Abel e sua oferta. Deus estava olhando o coração, a essência de Abel. Agora, Caim e a sua oferta, Deus não aceitou. Outra passagem, 1 Samuel 16, 7, né, Deus dá uma grande lição ali no profeta Samuel, quando ele vai escolher o rei, né, da família ali de Davi, e aí ele vê o Eliabe, né, que é um rapaz alto, né, e aí ele pensa, nossa, Deus escolheu esse. Tem certeza que Deus escolheu esse, porque olha aí, é a cara do rei. Ele tem a cara de um rei, é ele. E aí Deus fala assim para ele, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o quê? Coração. Olha, essa grande verdade que Jesus ensinou está lá no Antigo Testamento, que Deus ele estava olhando o coração. E o nosso texto de Oséias 6, versículo 6, diz assim, né, Deus dizendo, pois desejo misericórdia, essência, misericórdia é essência, não sacrifícios, que é uma mera aparência. Conhecimento de Deus, essência, e não holocaustos, que é apenas uma aparência. E para terminar essa grande verdade, eu acho que esse é o texto matador aqui do Velho Testamento, Salmo 51, 17, que diz assim, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, mais uma vez, essência. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Olha só, os sacrifícios que agradam a Deus não é apenas ali aquela oferta que eles faziam. Tinha algo muito, muito mais profundo acontecendo, que Deus estava olhando o quê? A essência do adorador. Então, os sacrifícios que agradam a Deus são um coração quebrantado e contrito. E é exatamente essa grande verdade que Jesus ensinou através do Evangelho. Né? Que Deus ele está olhando para o coração do adorador. Ele está olhando para a essência. Por isso que isso chocou, confrontou tanto os religiosos da época, que estavam olhando apenas o exterior. Estavam preocupados em só manter o povo seguindo aquelas regras, aqueles mandamentos, mas aquilo ali não alcançava o coração das pessoas. E é muito interessante, porque para produzir um ser humano religioso é muito fácil. Porque, naturalmente, o ser humano já é religioso, por natureza. Então é muito fácil, é só você falar para ele, ó, é só você fazer isso, segue essa listinha aqui, que você vai estar tudo bem diante de Deus. Agora, para criar alguém com essência, com coração contrito e quebrantado,
isso não é feito por mecanismos humanos. Isso é feito através da obra da graça. Só a obra da graça produz essência. Só a obra da graça produz um coração quebrantado e contrito. A grande lição, então, aqui, irmãos, que eu queria deixar, é que nós precisamos viver uma vida cristã para além da mera aparência. Não estou dizendo que a aparência em si é ruim, não é isso. Mas a gente tem que ir além. Como é que está o nosso coração naquilo que nós estamos fazendo? Precisamos, lógico, como eu disse, isso é uma obra da graça de Deus. Pela graça de Deus, aprender a desenvolver cada mais essência, tendo um coração quebrantado e contrito diante de Deus. É disso que o Evangelho trata. O Evangelho ele trata de essência, né? Então, muito mais importante do que o sacrifício em si é o coração do adorador. E a pergunta que eu tenho, né, como que é o nosso coração nesse momento diante de Deus? Aquele Deus que vê tudo, do qual nós não podemos esconder nada. Como que é o nosso coração? Como eu disse, né, Deus, ele não vai olhar simplesmente para, às vezes, o quanto nós estamos sacrificando para alguém, né, as nossas ofertas, né, ou uma maneira que nós estamos demonstrando amor para o próximo. Deus, ele quer, além disso, essas coisas são importantes, mas ele quer o nosso coração. Ele quer que nós tenhamos essência naquilo que nós fazemos. Então, para terminarmos, que nós saiamos daqui com isso em mente, né, e temos em mente aquelas palavras do salmista, né, sonda-me e conhece-me o meu coração. Sonda-me e conhece o meu coração. Nós possamos pensar nisso nessa noite.